E hoje nós temos duas convidadas especiais, maravilhosas, duas queridas que estiveram comigo numa jornada lá em Nova York, mas a gente vai falar sobre isso depois, não vou estragar a surpresa, né? As minhas convidadas hoje é a juíza Mariana Aquino, Mariana Queiroz Aquino Campos, primeira auditora, primeira titular, né, da Auditoria de Circunscrição Judiciária Militar no Rio de Janeiro. Ai, gente, que coisa difícil. Mariana constituiu uma carreira de excelência na magistratura, possui formação internacional na área de direitos humanos e é autora do livro Manual Anti-Assédio no Trabalho. É uma importante contribuição para a construção de ambientes e profissionais mais respeitosos e saudáveis. E recebo também a advogada Silvia Nogueira, especialista em direito das mulheres e direito de família, com uma trajetória marcada pelo acolhimento, pela defesa dos direitos humanos e pela proteção das mulheres, crianças e adolescentes. Silvia tem se destacado por uma atuação jurídica competente, comprometida com a justiça e também com a transformação de vida. Mariana e Silvia, sejam bem-vindas. O programa é de vocês. Se apresentem para os nossos ouvintes. Pode começar. Tá bom. Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite da querida amiga Patrícia. É um prazer estar aqui também com a doutora Silvia. É sempre muito bom quando a gente pode falar do nosso trabalho, né? Que é um trabalho tanto meu quanto da doutora Silvia, um trabalho de direitos humanos, um trabalho que a gente tem um propósito de ter um mundo melhor para as pessoas, principalmente para as mulheres. Então, eu agradeço muito estar aqui com você, Patrícia, uma pessoa que eu admiro tanto e uma amiga, né? Que a gente se conheceu na ONU, mas eu acho que é da ONU pra vida. É verdade. E, gente, eu tenho que me corrigir. Não é Mariana, é doutora. Excelentíssima. Né? Não, Mariana pode chamar e Mariana. doutora Silvia. Eu tenho que falar direitinho, certinho. Silvia. Boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez com a minha amiga Patrícia e um prazer estar com a juíza doutora Mariana, assim, exatamente, acho que da ONU, né, para a vida, a gente se conheceu numa missão, né, em prol das mulheres e daí criamos um laço de amizade, estamos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro e em outros lugares, assim, tentando levar voz às mulheres e estar aqui mais uma vez podendo falar sobre isso é uma gratidão muito grande. Obrigada pelo convite. E aí, gente, a história não é bem assim, não. Nós fomos numa missão, mas a forma como a gente se conheceu foi muito legal, né? A Silvia, nós compusemos, né, o grupo das mulheres que foram escolhidas pela sociedade civil para a ONU. Mas quando eu coloquei lá no grupo assim, quem é do Rio de Janeiro que vai? E aí conheci a Silvia e conheci mais uma outra querida que hoje não está aqui, mas que vai vir aqui no programa também. Só que ela é a rainha de Nova York, gente. Ela sabe tudo hoje de Nova York. A gente só botou a mala no hotel e foi bater perna. Conheci tudo quanto é lugar passeando com a Silvia. Aí passamos o final de semana. Quando a gente chegou na segunda-feira, Patrícia Marinhos, a pessoa que não sabe nada de inglês, perdida em Nova York, procurando a sede da Missão do Brasil. Veio três maravilhosas andando na rua, falando em português. Quem era uma delas? A doutora Mariana. E aí eu já fiz uma pergunta, a gente já interagiu e viramos amigas, e dali começamos a nossa jornada. Então, assim, nós fomos numa missão, mas os nossos encontros foram encontros que o destino colocou, né? Pra gente estar aqui. Eu acho isso muito legal, né? Porque assim, não foi uma coisa programada. Eu preciso ir lá conhecer a doutora Mariana, preciso ir lá conhecer a doutora Silvia, preciso conhecer a Patrícia. A gente se encontrou, né? E a afinidade já começou. Vamos falar um pouquinho eu sobre sempre digo isso. também, acho que ninguém entra na nossa vida por acaso, acho que todo mundo tem uma missão, então assim, realmente um grande presente. Né? Desde a imigração, falei, vamos passar junto, que ela tava com mês passando na imigração, dali a gente ficou super amiga, passamos todos os dias juntos aqui no Brasil. Também, às vezes, até briga comigo, não respondo muito WhatsApp, tô enrolada, fica triste. Mas é muito legal ver, assim, que exatamente tem um propósito, né? Sim, acho que aconteceu, tinha que acontecer, acho que mais coisas boas vão vir do nosso encontro lá da ONU. Eu acho muito interessante, né, que tem um ditado que fala que as mulheres são como águas, crescem quando se encontram. E aí a gente se encontra e tem esses mesmos propósitos, esses mesmos ideais. Então parece que vai somando e vai tendo essa também afinidade de identificação. É muito bacana isso, sabe? Eu acho que essa missão da ONU foi um grande presente
Sim. por tudo que envolveu, né? Pelas discussões tão valorosas, tão significativas, pela oportunidade de ouvir sobre outros países, outras questões, debater com as pessoas e conhecer pessoas incríveis. Sim, sim. E assim, eu acho que todas nós fizemos alguns passeios sozinhas, assim, né? Que é aquele momento de você interagir com outras pessoas que não são aquelas que já estão se relacionando com você, conhecer outras histórias. Eu achei essa parte muito legal também, né? Embora eu sem saber inglês, gente, mas eu me virei. Meu professor que não me escute, porque ele me ajudou. Foi tudo treinadinho e a Silvia que passou na migração. Mas vamos lá. E aí, a gente agora aqui nesse programa, a gente fala de prosperidade, né? E aí eu gosto muito de começar olhando para a trajetória das pessoas. Quando vocês olham para Mariana jovem e para Silvia jovem, vocês imaginariam que vocês chegariam aos lugares que vocês ocupam hoje? Quem quer começar? Silvia? Não, sinceramente, não imaginaria, assim. Eu sempre quis ser advogada, né? Nem cheguei a fazer teste vocacional, né, no colégio, enfim, já fiz vestibular para direito, já sempre quis, nunca fiz concurso, sempre quis ser advogada, mas nunca imaginei, assim, chegar onde eu cheguei pela área que eu estou atuando hoje, porque, assim, grande parte da minha trajetória profissional eu não atuava, né, em violência doméstica, então depois, né, que eu tive, né, essa questão que eu fui vítima, né, então, assim, me abriu um caminho, um leque e um propósito de vida que eu jamais imaginei, assim, hoje, assim, eu não me imagino fazendo outra coisa, assim, então, assim, foi a minha missão de vida. Sim, até digo assim, eu vejo até o brilho que eu tenho para ir despachar, para ir conversar, então, assim, é totalmente diferente, eu realmente me encontrei na advocacia, sabe, defendendo mulheres, crianças e tal. Então, assim, pra mim, eu realmente não imaginei, assim, eu até contei um pouco da minha história, eu deixei de fazer festa de formatura, fiz pra minha mãe uma viagem pra Nova York quando eu me formei na faculdade, porque assim, eu era louca pra conhecer Nova York, né? Então, eu nunca imaginei depois, passou um filme na minha cabeça, eu retornar a Nova York, assim, como advogada de mulheres, estar lá. Então, assim, eu realmente acho que a vida, Deus escreve certo por linhas tortas, assim, da dor, né, que eu passei, eu ressignifiquei, e hoje, assim, eu me vejo num lugar, ainda quero chegar muito mais longe, porque eu acho que ainda tenho muito a colaborar nessa causa, e eu tenho muita gana, né, de que as mulheres não passem pelo que eu passei, que tenham mais voz, tenham mais espaço, então eu acho que ainda o céu é o limite. Mari. Bom, eu não imaginava essa questão da justiça militar, né? Porque assim, eu entrei na área do direito porque eu queria ser diplomata. Eu morei nos Estados Unidos quando eu era adolescente e tal, tive essa experiência que foi assim um divisor de águas na minha vida. E aí eu decidi que eu queria ser diplomata, então eu fui fazer a faculdade de direito para isso. Só que no primeiro ano eu me apaixonei por direito penal e eu falei, eu quero ser juíza. Só que assim que eu me formei, doutora Silvia, saiu a emenda constitucional 45, olha, eu já tô entregando a idade. O que é essa emenda, gente? Essa Eu não emenda, sei. ela diz o seguinte: para você fazer concurso para juiz ou para promotor, você tem que ter 3 anos de atividade jurídica, é um pré-requisito. Antes não. Não, Então, o pessoal da turma turma anterior à minha passava com 22, 23 anos de idade. Eu me formei com 22 anos de idade. Naquela época, se fosse um ano antes e eu passasse no concurso, eu podia assumir o cargo e exercer. E aí, no meu ano, teve essa questão dos 3 anos de atividade jurídica. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu fazia cursinho e comecei a fazer concursos para analista, técnico, né, oficial de justiça. E eu até passei em alguns, mas passei fora das vagas. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí uma amiga minha tinha feito concurso para ser advogada da aeronáutica. E naquela época, não é que nem hoje, que tem assim vários sites de concurso, vários cursos preparatórios. Era um negócio assim, que não era tão divulgado. Falei, quer saber, eu vou estudar e vou fazer. Não tô fazendo nada, tô só estudando e tal. Aí fui aprender, fui ler Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar, e entender que a competência da justiça militar é essencialmente criminal militar. Então, estava na minha área porque era só processar e julgar crimes, né? A justiça. É claro que a atuação do advogado da aeronáutica não é só na parte criminal, na parte administrativa, tem uma série de coisas, mas eu aprendi que tinha um ordenamento jurídico diferenciado. E aí eu entrei, gostei, e quando eu entrei, eu descobri que tinha essa carreira. Na época, chamava Juiz Auditor da Justiça Militar, hoje já mudou o nome, chama Juiz Federal da Justiça Militar. Só que os concursos, nós somos apenas 39 no Brasil inteiro, os concursos para essa área, eles são raríssimos. Tanto que o meu foi o último concurso há 10 anos. Nossa. Então demora muito para abrir e tudo mais. E aí eu fiquei estudando e falei, eu quero isso. Aí que acontece? Eu fiquei lá advogando na aeronáutica. E aí depois eu fui transferida para Brasília.
E um juiz que me conhecia, por conta da aula da pós, ele me convidou para ser assessora dele. E aí me liberaram, eu fui pra lá. E quando eu fui assessora dele, eu falei, é isso que eu quero pra mim. Porque aí eu redigia a sentença, eu fazia as decisões, só não fazia audiência, né? Que eu não podia, mas eu acompanhava as audiências, eu achava aquilo o máximo. Eu ia dormir toda noite, me visualizando de toga, fazendo audiência, sabe? Eu fiz um quadro dos sonhos, assim, foi muito legal, porque tudo que eu visualizei, graças a Deus, se cumpriu. E eu, nesse período, eu me dediquei muito, porque era assim, eu tinha que passar nesse concurso, não ia demorar muito. Aí eu ia dormir, eu lembro, Paty, assim, 8 horas da noite pra acordar 3 horas da manhã pra estudar. Porque o concurso ele é muito cansativo, são 5 fases, né? E quando você chega na última fase, que é a prova oral, é muito cansativo. E a minha história, particularmente, tem muitas questões, porque durante o concurso eu engravidei, né, do meu primeiro filho, foi uma gravidez muito desejada. E eu tava com 8 meses de gravidez e o meu bebê morreu, faltando 3 semanas pra minha prova oral. E eu já tava com o quartinho pronto, enxoval feito, e foi uma dor dilacerante. É uma dor, é a pior dor do mundo, não tem como você se recuperar disso. E aí eu fiquei num conflito muito grande, assim, porque foi muito sofrido a forma como foi, sabe? Eu tive que entrar em trabalho de parto induzido, eu fiquei 22 horas em trabalho de parto, e o pessoal na maternidade não tinha aquela preocupação de como tratar essa mãe. Colocaram um bercinho do lado da minha cama, me desceram pro centro cirúrgico, ouvir as mães dando a luz, sabe? Foi muito doloroso pra mim, assim. Enfim, aí quando eu saí de lá, eu falei, meu Deus, eu preciso direcionar isso pra alguma coisa, porque senão eu vou, vai acabar comigo, sabe? Então eu fui, fiquei estudando, falei, eu preciso homenagear o meu filho, eu preciso fazer essa prova. Só que aí eu tinha muito medo no dia da prova de começar a chorar, porque tava tudo muito novo. Tanto que eu lembro que na parte lá do concurso tava escrito assim, uma gestante e uma lactante. Falei, gente, se algum ministro virar pra mim e falar assim, cadê o bebê? Ganhou o bebê? Eu não vou conseguir fazer a prova. Graças a Deus ninguém perguntou nada. Fiz a prova. Eu falo pra vocês assim, foi uma coisa que eu até me emociono, porque eu senti meu filho ali, sabe? Foi muito impactante, assim, enfim. Tomei posse, comecei a trabalhar e eu sabia que meu propósito era esse. Mas eu não esperava, respondendo inicialmente a sua pergunta, que seria na justiça militar. Eu imaginava que eu seria do judiciário, que eu seria uma juíza, mas a vida me levou para esse caminho. Uma coisa que sempre aparece aqui, né, quando a gente está conversando e fazendo o programa, é a questão da educação. Sempre. Não teve nenhum convidado que tenha passado por aqui que não tenha falado que a vida dele passou pelo estudo, passou pela educação e a importância que teve essa educação na vida dele para que ele, hoje, né, a pessoa do futuro que ele teoricamente visualizou e se encontrasse com a pessoa do passado. Então, como que a gente vê como a educação é importante, independente do caminho que a gente traça, do pensamento, né? Porque eu já contei essa história aqui. Eu não imaginaria estar aqui agora apresentando o programa. A minha formação é de professor, né? E na verdade eu até queria ser da área de tecnologia, mas aí depois eu te conto essa história. Mas assim, o que me trouxe até aqui foi o estudo, o que me trouxe até aqui foi a educação. E aí quando eu escuto vocês falando, né? A Silvia falando, eu desde pequenininha eu queria ser advogada. Então você já colocou isso como um caminho, como uma meta para sua vida. A Mari queria, né, ser diplomata, mas se apaixonou pelo direito penal e viu que esse era o caminho e a educação, não tem outro caminho. Né? Verdade. Não tem outra forma da gente conseguir chegar onde a gente quer que não seja pela educação. Né? Muito, muito legal ver aqui, porque a gente escuta várias histórias e todas elas vão para o mesmo lugar. O estudo e a educação. Né? E aí, continuando aqui, existe alguma decisão que na época que vocês pensaram nas profissões de vocês, que parecia arriscada, mas que hoje vocês reconhecem como fundamental para a construção da carreira e da vida que vocês têm hoje? Acho que eu já até um pouco respondeu um pouco isso, né? Mudar de diplomacia para a justiça parecia arriscado na época, né? E fazer uma prova oral, que é super difícil, talvez, depois de passar por um trauma desse, né? Eu acho que mais ou menos esse caminho, não é isso, Mara? É que acaba que a gente tem que criar alternativas para chegar ao objetivo. Então, por exemplo, o concurso de magistratura, Paty, ele tem 5 fases. É prova objetiva, dissertativa, prova de sentença, prova de títulos e prova oral. Então, cada etapa é muito difícil. Você tem que se preparar, você tem que traçar uma estratégia. E aí eu tracei essa estratégia e eu dediquei toda a minha vida para isso naquele momento.
Eu estudei durante muito tempo e um estudo muito focado. Então, assim, eu deixei de ir no casamento da minha irmã, porque eu já estava passando nas fases do concurso e uma das fases era no final de semana, que era o casamento da minha irmã. Eu ia dormir muito cedo pra acordar muito cedo. Eu fiz várias coisas assim, sabe? Porque eu sabia que eu tinha que fazer isso, era um sacrifício necessário para aquele momento. Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente não espera, mas que você acaba tendo que se adaptar. Eu acho muito importante essa questão de você ser resiliente. Você saber se adaptar, você saber também ver o que não dá, o que dá. Se conformar, olha, nisso daqui, esse caminho que eu tô seguindo, não dá para fazer agora, eu vou fazer outra coisa, mas depois eu volto para ter esse objetivo. Então, eu acho importante. E eu acho que também é para não ter que ficar refazendo, né? Exato. Não me esforcei, obviamente a gente não está falando que acontece, né? Mas assim, se eu posso fazer todo o esforço, todo o sacrifício para que talvez eu não repita, não faça de novo, né? Porque imagina passar por tudo isso de novo, 2, 3, 4, 5 vezes até conseguir, porque a gente sabe que quando você tem um sonho, você quer aquele sonho, você vai até conseguir, né? Eu Mas acho é que para muitas pessoas isso faz parte da caminhada também, sabe? sim. Concurso é um caminho muito difícil. Então, assim, eu fiz vários durante a vida, fui reprovada em vários. Sim. Mas eu acho que o momento certo chega. Se você continuar fazendo a sua parte, o momento certo chega. Então, eu acho que é isso, assim, o meu concurso, se eu não passasse nesse, eu ia continuar estudando pro próximo. Ia demorar muito, né? Porque agora que nós temos 3 vagas, então eu acredito que em breve vai abrir um concurso. Mas, assim, demora muito, gente. Imagina. É verdade, verdade. E Silvia, você queria ser advogada, mas não imaginava que fosse, né, para a área de direito de família. Você imaginava assim, eu quero ser advogada para ir para o tribunal lá Sempre fui, defender. exatamente, sempre fui de defender, aquela coisa, representante de turma do colégio, sempre fui de falar, então assim, né, eu queria ir fazer, realmente, fazer justiça, falar, eu não imaginava, assim, eu cheguei a fazer, eu fazia família, enfim, desde o início da minha carreira, mas assim, normal, como divórcio, fiz vários divórcios conhecidos, assim, questão de alimentos, nada que envolvesse, enfim, briga, violência, nada disso, então assim, foi uma família, assim, bem light, assim, particível, né, até que, enfim, depois que eu fui vítima, que eu comecei sozinha minha caminhada, né, de fazer denúncia, de eu vi que muitas coisas no sistema, assim, não estavam ao meu favor, mesmo eu como vítima, eu vi que eu precisava me especializar para me defender, mesmo eu sendo vítima, e acabou que, assim, no primeiro foi até uma fuga ali, uma questão de sobrevivência, vamos dizer assim, eu começar a estudar, né, nessa área, e depois eu me apaixonei, porque assim, eu vi que até eu consegui, né, o caminho que eu consegui até hoje, né, foi graças ao que eu me especializei e também eu já vi a vida de outras mulheres, de outras crianças mudando, então assim, pra mim isso é muito maravilhoso, assim, eu comemoro o dia que eu consegui uma suspensão de visita, uma questão de para essas famílias, que só quem advoga aqui no Rio sabe, não é difícil, várias famílias suspender uma visita paterna, então, assim, uma questão foi bem grave, assim, eu fico super emocionada. Quando eu consigo, assim, uma execução de alimentos com a mãe que tá há anos sem receber, né, fazendo violência patrimonial, né, que hoje é muito comum, né, os homens fazerem isso para também atingir as mulheres, deixar elas sem dinheiro, né, então, assim, eu consegui uma execução. Então, assim, pra mim, assim, eu realmente me vi ali e eu quero ficar. Você tava aqui no fórum antes de vir pra cá, tava lá correndo atrás dos processos, assim, e eu realmente me encontrei na profissão e, sabe, quero me especializar mais, quero estudar mais, quero ganhar conhecimento e que várias mulheres consigam, né, sobreviver, né? E o principal, né, que eu digo, né, como até linkando aqui com o programa, né, de prosperação, acho que é muito importante a mulher ter a sua reserva, ter a sua independência, não depender, porque muitos casos que eu pego, que eu atuo, as mulheres continuam no relacionamento porque não conseguem sair, não tem que depende financeiramente da pessoa, depende que os filhos, né, sobrevivam com o dinheiro, né, do genitor, então acaba que dificulta muito. Então, assim, o primeiro caminho que eu digo, eu falei, gente, você precisa trabalhar, agora eu faça, né, seu pezinho de meia, vai tentando, porque enquanto você depender dele, É mais difícil. É muito mais difícil. Sim. E aí você tocou exatamente na próxima pergunta que eu ia fazer. Né? Vocês hoje, todas duas são referência para outras pessoas, né? São referência para outras mulheres, pelo trabalho que vocês realizam, que é um trabalho de fazer justiça, né? Vocês efetivamente
fazem a justiça acontecer. Como que vocês lidam com essa responsabilidade? Nossa, é muita responsabilidade, muita. Eu procuro sempre me preparar muito bem, conhecer muito bem o processo, tratar todos e todas nas audiências com muita educação, com muita dignidade, porque não é porque uma pessoa está respondendo a um processo criminal, né, ou porque tem uma vítima ali que ela vai ser maltratada, pelo contrário. Sim. O sistema todo de justiça ele tem que tomar muito cuidado justamente para tratar todos bem ali e efetivamente fazer a sua parte. Então, eu encaro com muita responsabilidade, muito comprometimento. Não é fácil, Paty. E eu procuro cada vez mais me especializar, estudar e procuro muito atuar preventivamente. Pra gente evitar que esses casos cheguem até o sistema, que eles não ocorram, na verdade, né? Porque o sistema de justiça ele tá lá justamente para isso, para ser acionado. Mas que esses casos não ocorram, que a gente possa mudar a mentalidade das pessoas, mudar a cultura. Isso não é uma coisa que acontece do dia para noite, mas a educação e a conscientização ajudam para que as pessoas entendam que não podem praticar determinadas condutas. Então, todo o meu trabalho de prevenção e enfrentamento ao assédio é nesse sentido. É um trabalho que visa evitar que isso ocorra, visa tornar ambientes de trabalho mais seguros, que as pessoas consigam trabalhar com tranquilidade, com dignidade. A ideia é essa. E você, Silvia? Então, eu sempre pauto o meu trabalho, assim, eu sempre gosto de despachar com a promotoria, com a magistratura, com o juiz da causa. Então, assim, eu sempre gosto de contar olho no olho, né? Graças a Deus, a maioria dos juízes, promotores recebem os advogados, né? Então, assim, eu gosto de levar, porque, assim, não é só um processo, é a vida de uma mulher, às vezes é a vida de uma criança. Então, assim, acho que faz toda a diferença você ir pessoalmente, contar olho no olho. Então, assim, eu sempre trabalho dessa forma, né? E também faço um pouco de trabalho, um pouco de psicóloga, né? Porque assim, eu entendo muito o que a maioria das minhas clientes faz, porque eu também já passei. Então, assim, eu vejo o desespero, eu vejo aquela coisa, meu Deus, eu vou perder meu filho, meu Deus, vai acontecer isso. Então, assim, eu tento acalmar, até brinco, olha, agora que você já tem um advogado, agora procura uma psicóloga, você precisa se equilibrar, porque os processos são longos. Não acaba do dia pra noite, mesmo se encerrar um, não impede que outra parte ingresse com outro processo, ingresse com outra acusação. Então, assim, são questões ficam anos. Então, assim, eu sempre falo, você precisa se equilibrar, entendeu? Não adianta querer buscar guerra, dizer, não aguento mais, eu não aguento mais minha vida. Eu falo, mas você tem um filho pra criar, tem uma filha pra criar. Então, assim, eu sempre falo que precisa das duas coisas, né? Como eu também precisei. Ter um advogado, uma advogada pra confiar, porque assim, só a maioria fica indo pro fórum, fica indo não sei o quê, fica indo acompanhar, fica assinando o Juiz Brasil pra ver se tem uma publicação, se você vai ser intimado de outra coisa. Entra num ciclo de uma paranoia, assim, então várias... É um sofrimento. É um sofrimento. Então, assim, quando eu digo, né, que elas conseguiram contratar um advogado, eu falo, outro passo, por favor, tenta, se puder, fazer uma psicóloga, assim, você se equilibrar, você tem filho para criar, o processo não acaba rápido, infelizmente. Então, você vai lidar com isso, entendeu? Vai lidar com isso, às vezes você tá querendo um bebê. Até seu filho tem 18 anos, você vai poder, né, ter alguma questão na A justiça. diferença aí, no caso, que você faz é exatamente de acalmar essa Exatamente, mente, né? faço um trabalho também um pouco de psicóloga ali, de atender, às vezes eu atendo, converso, eu respondo áudio de madrugada, final de semana, que eu sei a aflição que elas estão passando, porque eu também já passei. E eu falo assim, você tem que confiar em mim como advogado e tentar se equilibrar, né? Enfim, se puder fazer uma terapia, porque infelizmente, assim, a justiça demora, entendeu? Então, se você não se equilibrar, você tem que passar até tranquilidade pro seu filho. Às vezes tem uma criança ali envolvida ali que você não pode estar o dia inteiro chorando, o dia inteiro correndo, indo pra delegacia, não sei aquilo. Então você precisa se acalmar, entendeu? Que a vida vai seguir. A vida vai seguir. Então se precisa. proteger. Exatamente, se proteger, porque não adianta ficar infiltrada nesse processo, querendo parar o mundo, porque assim, confia em mim que eu tô atuando, faz uma terapia e vai seguindo a vida, que o resto, sabe? Que senão. As coisas vão acontecer e a justiça. Exatamente. A justiça vem para poder corrigir isso aí. Exatamente. Estão gostando do programa? A gente agora vai ouvir uma música especial. Vamos beber água e voltamos no próximo bloco. Não saiam daí, hein? Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos
E nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Voltamos. A gente já se recompôs, já bebemos água, porque esse bloco foi muito emocionante, né? Ouvir as histórias, a gente fala aqui de prosperidade, e aí prosperidade está relacionado muito também com a vida pessoal, então a gente acaba indo para um lugar, às vezes, um pouco, né, que emociona, e a gente vai continuar. E agora, nesse bloco, eu queria perguntar uma coisa para vocês, né? O que significa prosperar para cada uma de vocês? É uma pergunta difícil, eu sei. Precisa ter um tempinho para pensar, mas assim, eu gosto sempre de falar de prosperidade, porque muitas pessoas acham que prosperidade é só dinheiro, né? E na verdade não tem nada a ver com dinheiro. Então, o que vocês pensam de prosperidade? O que seria prosperidade na vida de vocês? Então, acho que pra mim, eu até acredito que eu sou uma mulher próspera, assim, graças a Deus, diante de tudo que eu passei. Eu criei meu filho saudável, inteligente, então, assim, eu tenho meus pais vivos, sabe? Eu tenho uma profissão que eu amo, que eu tô feliz, que eu consegui me sustentar, que meus pais até sempre quiseram que eu fizesse concurso pela questão da estabilidade, né? Financeira, mas graças a Deus eu consegui, né, com a minha advocacia, com o meu instinto, meu sonho, né, conseguir prosperar. Então, assim, eu me sinto uma vitoriosa depois de tudo que eu passei, tá? Ter meus pais ainda vivos, ter meu filho bem saudável. Eu também estou viva, estou aqui feliz, sabe? Depois de mais velha, fiz 2 pós-graduações, estou terminando uma especialização, então assim, também não imaginei que, né, minha vida, até eu brinco, minha vida começou aos 40, assim, eu digo assim, eu tô mais realizada com 40 anos do que com 20, 23, 22 quando eu me formei, então assim, eu acho que prosperidade é isso, não só a questão financeira, mas você ter os seus filhos, seus familiares, você tá bem de cabeça, poder todo dia acordar nesse mundo louco, né, você tá viva, tá conseguindo tocar a sua vida, eu acho que isso é ser próspera, e eu, graças a Deus, eu me sinto. Eu acho que ser próspera é você conseguir realizar os seus sonhos, conseguir ter tempo para quem você ama, porque a gente vive uma vida tão corrida e faz tanta coisa ao mesmo tempo, e aqui eu me coloco nesse lugar também, que ter tempo para sua família, né, para fazer as coisas que você gosta, para ler um livro, para acordar mais tarde um dia, é tão importante a gente ter esses momentos. E eu concordo com a doutora Silvia, assim, você ter a família, né, o alicerce, você tá bem, tudo isso é uma questão de prosperidade. E buscar realizar seus sonhos, buscar fazer as coisas que você quer, que você sente bem, se priorizar, que é uma coisa que nós mulheres, nós aprendemos que nos priorizar é egoísmo. Sim. Então demora um tempo para você atingir essa maturidade, eu acredito, pelo menos para mim foi assim, de acordar para a vida e falar, não, eu sou minha prioridade. Isso é muito importante. E eu consegui isso. Então, assim, terapia em dia, é prosperidade. Todas as coisas são prosperidade, né? Eu também me considero uma mulher próspera e tô sempre buscando melhorar. E até acho que uma dica que eu quero ter que falar para várias mulheres é que nunca é tarde para você realizar um sonho. Não tem idade, assim, às vezes, eu vou fazer um mestrado, não tá, a vida tá começando, assim, eu, graças a Deus, me sinto super jovem, super ativa, ainda quero estudar mais, tem muito mais a conhecer, não parei aqui. Então, assim, acho que você buscar seus sonhos não tem idade, entendeu? Acho que os 40 são os novos 20, assim, eu me sinto super bem, super viva, super feliz, muito mais do que há anos mais jovens. Então, assim, acho que você tem que buscar o seu sonho, independente da sua idade, independente da situação que você tiver, você tem que mudar de carreira. Acho que enquanto você estiver viva, respirando, você tem que batalhar
pro que te faz feliz. Que a vida é uma só, a gente não tem tempo a perder e é isso. E eu acho que vocês duas falaram uma coisa muito importante. Prosperidade e qualidade de vida, né? Estar com quem a gente gosta. E eu sei que vocês têm filhos, né? A Mari tem 2, a Silvia tem 1. E aí, como é que vocês lidam com essa vida corrida e a maternidade? Como é que é essa relação aí com essa maternidade? E como é que vocês aproveitam esse tempo de qualidade com seus meninos, né? Que são todos meninos. Como é que vocês aproveitam? Olha, pra mim, a maternidade nessa vida corrida vem de um lugar de muita culpa. Trabalho muito isso na terapia, porque eu viajo muito ao trabalho, faço muitas coisas, e aí sempre bate aquela culpa, sabe? Mas quando eu tô com os meus filhos, eu quero estar 100% com eles, eu tô sempre procurando fazer coisas que eles gostam, ter tempo de qualidade, e eu quero também que eles tenham orgulho de mim. Então, quando eu lancei meu livro, eu levei isso pro lançamento, eu procuro engajá-los nas coisas, eu falo como foi meu dia, eu falo dos processos que eu julguei, eu falo de tantas coisas, porque eu quero também que eles vejam uma mulher ali empoderada, uma mulher forte, e eu quero que eles tenham esse exemplo. Mas a maternidade, pra mim, é uma realização, Paty. Eu sempre quis ser mãe. E eu agradeço a Deus todos os dias, né? Pelos meus filhos que estão aqui na terra, pelo anjo que tá ali no céu. E eu acho que a gente tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar muito isso, a questão da culpa. Porque eu me cobro muito e eu tô sempre achando que eu tô devendo alguma coisa, sabe? É muito difícil. Uma mãe que vai realizar seus sonhos, ela tá dando exemplo pros filhos. Mas ela também tem muito julgamento. Às vezes a gente sente os olhares, né? Alguns comentários, enfim. E o auto-julgamento, que eu acho que é o Sim. pior de todos. Cobrança pessoal, Exato. né? Você mesmo faz. Mas acho que até a frase que eu ouvi, que é bem que você acabou de falar, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Exatamente. Então, assim, a gente nunca acha que é o suficiente, né? Eu também, eu sempre digo assim, meu filho, talvez critica, isso que eu fui a mãe que eu podia ser, criei meu filho sozinha, né, sem o pai. Então, assim, dentro das minhas limitações financeiras e de, né, até de tempo, tudo assim, eu acho que eu fiz o melhor que eu podia fazer, entendeu? E hoje, graças a Deus, eu sou autônoma, então assim, eu faço meus horários, então assim, todas as questões, eu levo ele pra natação, eu levo ele pra psicóloga, eu levo, então todas as atividades, normalmente eu tento deixar ele no colégio, tento buscar, então assim, hoje em dia os processos são eletrônicos, então me permite, eu posso trabalhar de madrugada, de final de semana, então assim, como o meu tempo é bem flexível, graças a Deus eu consigo, né, ser bem presente pra ele, mas às vezes você também viaja, trabalha, alguma coisa assim, às vezes eu me culpo, assim, mas ao mesmo tempo, você também falou, ele gosta de me ver. Ele, toda vez que eu saio pra trabalhar arrumada, ele fala, mamãe, você tá linda, mamãe, quando tá... Ele fica com, mamãe, seu Instagram, você tá ficando famosa, mamãe, não sei o quê. Então, assim, exatamente isso. Então, assim, ele vê que eu tô trabalhando, vê que eu tô realizada, assim, fala, pra ter um filho feliz tem que ter uma mãe feliz antes, né? É verdade. Então, eu acho, assim, que a gente tem que dosar, ninguém aqui é perfeito, nós não somos mães perfeitas, mas somos perfeitas dentro das nossas imperfeições ali do nosso dia a dia, da nossa profissão. Então, assim, exatamente, depois de muita terapia, eu não me culpo, nem pelas questões que ele passou, enfim, infelizmente, né, tem coisas que fogem da nossa alçada, e eu sou a mãe presente no tempo que eu posso ser, e hoje ele sabe que, né, que eu mudei um pouco a minha rota, eu digo, mamãe tá estudando demais, assim, eu tô fazendo segunda, quarta, sexta, segunda, terça, quarta de noite, tem curso, eu tô não entrando no quarto, mãe tá fazendo curso online, não sei o quê. Mas assim, ele tá vendo que eu tô feliz, que eu tô trabalhando, então assim, ele me vê realizada, então assim, ele também fica feliz. Ele sabe que a mãe dele agora também tá se dedicando a uma nova jornada, que precisa estudar. Sempre falo isso pra ele também, a questão do estudo, né? Fala, mamãe tá divulgando outra área, mamãe tá se qualificando pra prestar um serviço de excelência. Então, você fala, mamãe, você tá estudando. Eu voltei a fazer aula de inglês, né? Falei, mamãe, porque a mamãe quase não pratica, a mamãe quer viajar de novo, quer voltar pra Nova York de novo a trabalho. Então, assim, eu voltei a fazer aula de conversação. Então, assim, ele tá vendo que, assim, eu tô trabalhando e ao mesmo tempo também que ele já entende. Meu filho vai fazer 10 anos, ele já entende. Que hoje meu irmão vai sair, vai voltar de noite, vai participar de um programa e ficou todo feliz. É ao vivo, o pessoal vai te dar like, não sei o que. Ele ficou olhando as fotos, deixa eu ver quantas curtidas tem, fica, sabe, super feliz. Então, assim, acho que eu tô no meu caminho dentro do que eu posso ser de mãe pra ele. Essa questão da culpa, ela é muito pesada, né? Vou falar sobre isso no próximo programa, me cobrem. Mas eu sou mãe sem culpa. E é muito engraçado porque se não foi eu, como é que eu passei a ser mãe sem culpa?
É uma historinha bem engraçada. Eu faço aniversário no final do ano e normalmente tiro folga entre o Natal e o Ano Novo. Uhum. E eu tava indo fazer o jogo da Mega Sena na loteria num dia de folga, tipo, sei lá, 28 de dezembro, por aí, não era o dia do meu aniversário, eu me lembro disso. E tava no carro lá com o João, meu filho, e a gente tava indo, eu falei assim, vou parar o carro aqui porque a gente vai na loteria fazer o jogo da Mega Sena. E tava com o papel na mão. E ele arrancou o papel da minha mão e falou, não! Eu não quero que você ganhe. Porque eu falei assim, não, eu vou ganhar na Mega Sena, vou ser rica, eu vou parar de trabalhar, não sei o quê. Eu falei, eu não quero que você ganhe. Como assim, meu filho? Deixa eu ganhar, eu quero ser rica. Ele falou, não quero que você ganhe, eu gosto que você trabalhe. Isso ele devia ter uns 8 anos, 7, 8 anos. E aí eu entendi que, assim, ele entendia que eu estava trabalhando para trazer qualidade de vida, né? Para melhorar a vida nossa, para ter, né? Para a gente ter mesmo mais conforto. E aí eu me lembro que uma colega me perguntou se eu era mãe com culpa ou sem culpa. Eu falei, mãe, sou mãe sem culpa. Porque aí eu parei e me lembrei dessa história, eu falei, sou mãe sem culpa. E ela, eu me sinto culpada porque eu fico muito tempo fora de casa. Que eu falei, pensa no tempo de qualidade. Uhum. E isso é uma verdade que, se você perguntar para ele, você vai ver, porque eu parava para brincar, parava para jogar bola. Tanto que esses dias apareceu um vídeo meu jogando bola na praia e ficaram me sacaneando, falando assim: você sabe bater bola? Eu falei, gente, eu sou mãe de menino. Eu sei jogar bola, eu jogo bola, eu corro atrás, né? Eu me viro. Tipo assim, eu vou, nem que eu seja para dar em troncão, eu vou. Mas eu não deixava de fazer, né? E aí, assim, vamos pro aterro, vamos andar de bicicleta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Enquanto era criança, né? Eu fazia questão de estar fazendo isso, tanto com ele Sim. quanto os coleguinhas que estavam próximos e tal, até para não ser aquela mãe que fica cercando, né, a criança. Mas eu me lembro que eu sou mãe sem culpa porque eu ouvi isso do meu filho, né? E aí isso é uma coisa que não passou a não me afetar mais da mesma forma como era antes, porque realmente é bem puxado pra gente sair de casa às vezes 8 da manhã, 7 da manhã, chegar em casa 9, 10 da noite, chega, sai, principalmente quando é pequenininho, você sai, tá dormindo, volta dormindo. Eu me lembro que ele bebezinho, quando eu passei no meu primeiro concurso, eu trabalhava em Jacarepaguá, morava em São Gonçalo. Então eu saía de casa às 5:30 da manhã e chegava em casa às 9 horas da noite. Eu deixava ele com uma ajudante, que é uma amiga querida. Quando ela terminava a jornada dela, 5 da tarde, ela levava ele na casa de uma vizinha que tomava conta de criança, e aí ele ficava com ela até eu ou meu marido chegar para pegar. E a gente já pegava ele no colo praticamente dormindo. Sim. Então, assim, isso foi em poucos meses, mas é uma coisa que fica na nossa lembrança e que faz com que a gente às vezes se sinta culpado. Mas isso é matéria para outro programa, porque a gente vai falar isso relacionado à questão financeira. E aí, para a gente encerrar esse bloco, eu queria fazer uma última pergunta, né? Quem foram as pessoas que abriram portas para vocês, que inspiraram vocês e que ajudaram a acreditar que era possível ocupar esses espaços tão importantes que vocês ocupam? Você foi uma. Não, tô falando do passado, Não, passado. mas com passado. relação à minha questão profissional agora, você foi a primeira pessoa que acreditou em mim e falou: não, você vai dar uma primeira entrevista e tal. Você sabe disso, eu sou muito grata a você. E você, tudo que você pode me chamar, você me chama. Então, assim, nem sempre todas as mulheres estão apoiando mulheres, né? A gente vê esse mundo ainda é muito competitivo. Então, assim, você vê, às vezes, uma mulher assim, a gente poderia, sabe, não ter nada a ver uma com a outra, a gente criou uma afinidade. Eu sei que você puder me ajudar, assim, eu sou muito grata mesmo, assim, digo de verdade. Desde a ONU ali, você sempre me acolheu. Falou assim, não, você vai conseguir, você vai fazer isso, vai aquilo, outro, não sei o quê. Então, assim, obrigada de verdade, assim. É que eu sou muito acelerada, né? Mas quando você olha assim para o seu passado, quem falou assim, não, se é isso que você quer fazer, você vai conseguir e você vai fazer? Meus pais, assim, por mais que eles quisessem que eu tivesse feito o concurso pela questão da estabilidade, eles me apoiaram, assim, sabe? Vai, faz, sabe, se é o que você gosta e tal. Então, assim, hoje eu vejo até, porque deu certo. Deu certo, que assim, volta e meia, assim, tem várias, até que eles falam, por que você não pode ser juiz? Às vezes tem alguma decisão que fala, mas você tinha que ser juíza. Eu falo assim, e quem vai advogar por vocês? Porque o sistema todo depende, né? Depende da questão da delegacia, depende da questão da promotoria, Aí eu falei, é verdade. Eu falei, não, assim, precisa, né, também de ter a parte da advocacia, né? A justiça, né, funciona como um todo. Então, assim, de qualquer maneira, tem que ter alguém para advogar.
E assim, eu gosto muito, assim, de verdade, eu gosto muito, assim, então. E várias pessoas que eu conheci ao longo agora dessa trajetória também, todas, assim, me inspiram a continuar quando venho, o amor que eu tenho quando eu faço audiência, às vezes eu tô no corredor ali, eu faço sempre amizade, assim, nossa, eu amo fazer audiência, eu amo despachar, eu amo, assim, ver quando eu consigo uma decisão pra mim, sabe, tô no céu, assim, falei, gente, assim, deu certo, sabe, então, até agradecer meus pais que deixaram eu ser advogada, que não pressionaram tanto, né, a questão de estudar, que eu nunca fiz uma prova de concurso, e não penso, quero continuar advogando. Existe vida sem concurso. Exatamente, existe vida, que a maioria do direito vem atrás, É. que realmente o concurso te dá aquela garantia, né, de ter um salário fiel. É difícil, eu tô numa época, tem mês bom, tem mês ruim, mas a gente aprende a equilibrar, aprende a poupar. Exatamente, eu sempre tive que aprender a poupar, né, então assim, porque às vezes tem recesso, tem férias, tem meses, né, que demoram, né, pra aparecer cliente, então assim, eu sempre, a vida inteira, eu sempre poupei. E a coisa também que eu venho dos meus pais. Meus pais são totalmente poupadores, sempre são. Nunca foram de usar roupa de marca, carro importado, sempre foram assim, né, comprar um apartamento na planta, pagando financiado, venceram através de estudo, assim, não teve herança, não teve nada. Meus pais sempre trabalharam muito, né, e sempre foram muito de poupar, muito assim, de juntar dinheiro, assim, eu sou até da família que mais gosta de gastar, de não sei o quê, de ser mais consumista, mas assim, mas essa parte, eles sempre me falaram que eu deveria, né, poupar, ainda mais por eu não ter, né, um salário fixo. E eu aprendi desde o primeiro ano que eu me formei. Eu sempre tenho dinheiro guardado, porque eu não sei o dia de amanhã, posso amanhã adoecer, acontecer alguma coisa comigo, né? Como aconteceu o parto do meu filho, foi prematuro. Então, assim, se eu não tivesse o dinheiro guardado, né, pra me restabelecer, então eu sempre aprendi desde nova a guardar dinheiro. E você, Mari? Nossa, tem tanta gente, assim, começando também pelos meus pais, que sempre me deram muito apoio e disseram que eu podia fazer o que eu quisesse fazer, me deram muita sustentação em tudo, né? Assim, primeiro pelo exemplo, sempre me apoiando, enfim. Depois, o meu ex-marido, ele me ajudou muito na época do concurso, Às inclusive quando a vezes, gente o trabalho perdeu, né, o nosso filho, foi muito difícil, ele me deu todo o apoio. Tiveram várias pessoas ao longo da carreira e logo depois que eu passei, um pouco antes, um professor muito querido que me deu todo o apoio. Teve também um professor que eu comecei a escrever artigos, ele me convidou para escrever um livro com ele, porque ele viu que eu tinha muito potencial. O meu marido, porque ele foi meu professor de pós-graduação, então sempre me deu muito apoio e hoje continua dando. E eu acho muito interessante, Paty, porque o meu marido, o Cláudio, ele também é juiz. Só que ele tem 28 anos de magistratura, eu tenho 10, né? Ele tem muita experiência. E aí, eu converso muito com ele sobre várias coisas e tal. E ele é uma pessoa, assim, muito centrada, muito pé no chão, muito humana. E a gente conversa sobre tantas coisas e é tão bacana quando você sente que você pode ser você mesma de todas as formas, né? A parte boa, a parte ruim com alguém e uma pessoa que te admira e te respeita, porque eu acho que a admiração é muito importante num relacionamento. Então, ele me ajudou muito também, enfim. Foram muitas pessoas, eu nomear seria até uma injustiça, até porque são muitas. Graças a Deus eu fui muito ajudada e é por isso eu sinto também que quando as pessoas me procuram, eu sinto muita vontade de ajudar os outros, até para retribuir para o universo Sim, tudo que eu tive, sim, porque eu fui muito abençoada, muito ajudada. sim. Eu acho que é isso, é muito legal, assim, da gente falar, né? Eu também fui uma pessoa que eu recebi muita ajuda, né? Quando eu entrei no banco, eu fui para São Paulo com um bebê de 1 ano de idade, sozinha, porque meu marido não poderia ir. E aí você imagina, mudar de estado com um bebê de 1 ano, entrando no concurso sem conhecer ninguém. E se não fosse os amigos de São Paulo, se não fossem as pessoas que me ajudaram a seguir essa jornada, eu não estaria aqui hoje, Uhum. né? Porque é uma construção que a gente vai fazendo e eu acho importante, né? E aí quando a gente fala sobre isso, e já me falaram, me deram 5 minutos para acabar, e eu não estou entendendo, mas tudo bem, eu queria falar um pouquinho sobre legado, né? Que a gente passa por essa vida e a gente deixa um legado. Eu queria perguntar para vocês assim, qual é o legado que vocês acham que vocês estão deixando aí de mais importante para os seus herdeiros, né? Para os seus meninos e também para a sociedade, para a família, que quando a pessoa olhar lá na frente, lembrar da Silvia, vai lembrar do legado da Silvia, vai lembrar da Mariana, vai lembrar do legado da Mariana. Vocês veem como é que eu sou abusada, né, gente? Eu não falo doutora, né? Mas é porque elas são minhas amigas. Então, né? Mas vocês têm que chamar ela de doutora. Nos comentários eu quero todo mundo falando com respeito, tá? E aí, mas eu acho assim, como que é o pensamento assim de
de deixar um legado, porque o trabalho de vocês é um trabalho de propósito, né? Uhum. Ele tá totalmente relacionado a um propósito que veio de um sonho, mas que já passou desse sonho e já virou um propósito. Bom, eu acho para os meus filhos um legado de amor, porque eu acho que a educação agora que eu procuro dar para eles é uma educação muito respeitosa, de muita conversa, muito carinho, muito amor e também de respeito, porque eu quero que eles já são uma geração diferenciada, uma geração que não tem menos preconceito, é uma geração com uma cabeça mais aberta, eu acho isso tão bacana, Paty. E aí eu quero passar para eles que eles continuem com esse respeito, né? Que eles consigam conviver com a diversidade, que eles consigam respeitar as pessoas, os coleguinhas, as coleguinhas, enfim. Isso eu acho muito importante. E para a sociedade em geral, eu acho que esse trabalho que eu venho fazendo já há algum tempo de prevenção ao assédio, de proteção aos direitos da mulher, eu acredito muito que a gente pode mudar a sociedade, começando na nossa esfera ali, né? Cada um fazendo a sua parte. Então, se a gente puder investir muito nessa questão da educação, conscientização, que é o que eu venho fazendo, a gente já vê as mudanças, mesmo que pequenas, já são muito significativas. Então, quando eu vejo várias mulheres ingressando nas Forças Armadas, quando eu vejo agora o serviço militar inicial voluntário pelas mulheres, são grandes conquistas, mulheres alçando postos tão importantes, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, são avanços na parte jurídica também, e cada vez mais ver as mulheres ocupando os espaços de poder. Então, eu acho que a gente precisa acreditar na nossa capacidade e ocupar esses espaços porque nós temos essa capacidade, sabe? Eu acho que esse legado de respeito, de educação sobre isso e principalmente de amor, humanidade, que hoje em dia tá tão difícil, né? Tá cada dia mais difícil, as pessoas estão muito sem paciência, É. né? Muito sem tolerância com o próximo. E Silvia? Eu acho assim que eu vou deixar, tirando a parte profissional, acho que um legado da minha vida pessoal, assim, porque eu vim criada assim, meus pais são casados até hoje, minha família toda, foi o primeiro caso de divórcio da minha família, e assim, eu sempre vi, você vai casar de novo, vai namorar de novo, então assim, eu vim pra mostrar que assim, a mulher não precisa estar com alguém do lado para estar realizada, para estar feliz, assim. Então, quando eu digo assim, eles dizem, você vai viajar, eu amo viajar sozinha. Você vai viajar sozinha, que triste, não tem ninguém. Eu falei assim, não, mas acho que, sabe, acho que eu vou quebrar um pouco desse paradigma que eu já vi de uma família mais conservadora, estou aqui feliz, eu fui para Nova York sozinha, fiz várias amigas, então assim que a gente pode ser feliz, pode dar certo como família. Eu e meu filho, a gente é uma família, entendeu? E que as mulheres não precisam estar do lado do homem para ser validadas, para ser respeitadas, para serem bem-sucedidas. Eu me considero super bem-sucedida, entendeu? Independente de eu ter encontrado alguém ou não, entendeu? Não julgo, pelo contrário. Até agora você madrinha de um casamento, assim, sabe? Acho legal. Enfim, eu gosto, né, de quem tá realmente ainda tentando casar e ter filhos, né? Enfim, o amor vale a pena, não sou uma descrente, mas também ao mesmo tempo, como eu sofri muito preconceito, até de amigas que eram casadas, que deixaram de ser minhas amigas, no colégio do meu filho, porque eu sou divorciada. Então, assim, até hoje, numa sociedade em 2026, ainda falta essa tolerância, né? falta Sim, tolerância, esse então eu vejo como entendimento, ainda né? é muito machista, como eu ainda fui muito excluída. Então, assim, eu quero deixar pro meu filho que eu tô bem, que eu tô feliz, que eu tô realizada, independente de não ter casado de novo. E que você saiu, você fez o que talvez muitas mulheres querem fazer. Exatamente, que não tem coragem, não consegue sair de um relacionamento relacionamento que não tá feliz e ser feliz. Eu consegui levar meu filho pra Disney, eu sozinha, eu consigo realizar os sonhos dele e a gente é feliz dessa nossa forma de família. E que tá tudo bem, tem famílias assim, tem família com pai, mãe, enfim, tem família só mãe. Então, assim, cada família de um jeito, e não é porque a mamãe não casou de novo, que como, né, o pai dele casou, eu falei, mamãe, e você? Ficou meio preocupado comigo, filho, mas a mamãe não quer casar de novo. Entendeu? E tá tudo bem, e eu tô feliz assim, eu sou realizada assim. A gente não precisa estar naquela família tradicional pra estar realizada. Se eu não digo para minhas tias, minha família, que eu não casei de novo, não sei o quê. Gente, eu tô feliz, eu viajo sozinha porque eu quero, e quanto mais eu viajo, mais amizade eu faço. Então, assim, acho que meu filho vai ver uma mulher que, sabe, que venceu na vida, independente de ter tido um relacionamento amoroso. Mas eu acho muito interessante, desculpa te cortar a parte disso que você falou, porque hoje em dia o nosso valor de mulheridade na sociedade é muito medido de acordo com o parceiro, né? E isso é muito cruel para as mulheres, porque muitas aceitam qualquer coisa só para não se ficar submetem exato. a ficar não tem casamento até hoje, exatamente só para ter Isso. alguém, para ser validada, para ser respeitada. E não precisa ter um homem ao lado para ter valor. A gente tem valor independente de com quem esteja.
E é importante incutir isso nas meninas pequenas, nos meninos, para que elas já cresçam com esse empoderamento. Porque eu, por exemplo, fui criada para o ápice da vida, né, é o casamento, além da carreira, tudo, porque meu pai sempre falou, minhas filhas têm que ter uma profissão, não vão depender de marido. Eu tenho 3 irmãs, então vocês imaginam, tudo mulher lá em casa. E aí, eu achei muito importante esse empoderamento, mas eu ficava naquele negócio que o casamento, e se o casamento não der certo? Exatamente. Você não deixa de ser quem você é, você não perde a sua essência porque um casamento não deu E certo. também, tipo assim, vai se formar, mas você não pode atrapalhar o casamento. Seu trabalho não pode ter que ser um trabalho que não vai atrapalhar o seu relacionamento, seu casamento, a sua família, a É sua porque vida, né? as ideias, né, das gerações anteriores eram muito assim, nesse É. sentido de preservação do casamento. Acho até Mas que a nossa geração ainda é. Talvez eu acho que eu melhorou um percebo mais na pouco. geração dos nossos É. filhos que já vem diferente, né? Já vem uma geração mais preocupada com a qualidade de vida, com o bem-estar, do que com o status de É. Mas acho que parecer. a nossa geração ser. já conseguiu se divorciar. Sim, Sempre já foi consegui assim. libertar mais um pouco disso, né? Exatamente, como as outras gerações dos nossos pais, não. Tem muita gente que foi tolerando questões no casamento. Então, assim, eu acho daqui pra frente, assim, se reencontrar, se casar, eu acho legal. Casei, fiz festa, falei, não mudaria nada, enfim, não sabe o que acabar desse jeito. Mas, assim, vivi o que eu achei que tinha que ter vivido. Mas, assim, não preciso, não acho que eu fracassei na vida porque eu não tive outro parceiro, eu não tenho vontade. Minha vontade é ter minha casa, viajar com meu filho, conhecer o mundo todo. Isso pra mim é ter vencido na vida, independente de ter casado de novo. É isso. Agora, ainda falando de legado, pra gente encerrar, porque já vieram aqui e fizeram assim pra mim, porque vocês não estão vendo, mas tá atrás da câmera. A Mari, né, assim como eu, escreveu um livro, né? Também é um legado que fica, né? Um legado escrito, plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Tem que escrever. Vamos resolver vamos, isso. vamos, Vamos resolver vamos. isso. Gente, tem que fazer propaganda do meu livro, que é tipo um filho também. Manual Anti-Assédio no Trabalho. É um livro com uma linguagem muito simples, trazendo os conceitos, doutrina, jurisprudência, boas práticas, trazendo um glossário anti-assédio, questão de provas nesses casos, séries, filmes, documentários que tratam sobre a temática, aplicação da justiça restaurativa, enfim, é um livro bem completo, que traz muita informação de uma forma acessível, justamente visando trazer um passo a passo no ambiente de trabalho para que nós possamos ter um ambiente de trabalho em que as pessoas se sintam respeitadas, né? Que elas possam trabalhar felizes, tranquilas, sabendo que elas vão ser reconhecidas pelo trabalho e que não vão sofrer nenhum tipo de violência. Então a ideia foi essa. E também, Paty, eu queria aproveitar para fazer uma propaganda aqui da nossa cartilha, Conhecendo a Proteção Jurídica à Mulher Militar, que é um trabalho que eu venho fazendo. Essa cartilha eu escrevi em coautoria com a doutora Camila Assad. A gente faz um trabalho, né? Eu vou nas unidades militares, a gente fala sobre os direitos da mulher militar, falo sobre assédio também, trago uma pesquisa que eu fiz com o Dr. Rodrigo Furro, que é um juiz de direito de Goiás, um amigo muito querido, e eu estou fazendo essa pesquisa agora no meu mestrado. E a gente apresenta os dados, fala sobre os crimes que ocorrem com maior frequência contra as mulheres militares e traz onde elas podem buscar ajuda. Então, a gente já traduziu para o inglês, a gente já apresentou para o efetivo que foi empregado em missões de paz da ONU, para que eles tivessem esse conhecimento também. E está cada vez mais crescendo essa disseminação de informações. Então, eu queria presentear você e a Silvia com a cartilha. E falar para vocês que esse legado aqui é algo que me causa muita felicidade e que me causa um profundo senso de responsabilidade e comprometimento também. Porque eu recebo muitas mensagens de muitas mulheres dizendo as violências que elas sofrem, o impacto que isso tem e a importância de ter uma mulher dentro do quartel falando sobre esse tema para todo mundo, homens e mulheres, que eles vão ter que ouvir, né? Com certeza. E para encerrar, eu gostaria de agradecer a presença da Mariana, a presença da Silvia, são duas amigas queridas. É uma amizade recente, mas isso não quer dizer que que não sejam amizades muito importantes e que são muito profundas para mim, né? Estar com vocês, conviver com vocês, ter conhecido vocês nessa missão tão importante que a gente fez e compartilhar um pouquinho dessa história, né? Porque assim, é só um pouquinho que a gente conta aqui. Que vocês possam estar seguindo elas nas redes sociais, elas vão divulgar os seus Instagrams também. E muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço. Muito obrigada, Silvia, pela presença de vocês. Silvia, qual o seu Instagram? Fala para todo mundo. silvianogueira.adv. Mari. O meu é Mariana Q_Aquino.
É isso, gente. E para finalizar, mais uma vez aqui, não posso deixar, né, o meu filho que nasceu, que vai ser entregue para vocês com todo o coração no dia 25 de julho, no Mucabe, que é no festival, né, negro da mulher negra latino-caribenha, e eu tô esperando vocês lá. Quem não fez compra ainda da pré-venda, só chamar no Instagram, porque já está disponível para quem for buscar presencialmente no Rio de Janeiro. Para quem não está no Rio, depois a gente vai colocar no site para ser venda e receber direto em casa, tá bom? Semana que vem espero vocês para mais um Bora Prosperar. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis.